Mateus capítulo 5, versículo 6, que diz: Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós estamos nas boas novas da contracultura cristã e hoje são boas novas de sua fome e sede. Boas novas de sua fome e sede. Veja, é comum pensar-se em felicidade muito ligada à realização. Nossa felicidade, por muitas vezes, ela centraliza-se em nossa carreira, em nossos relacionamentos, na nossa imagem, mas nós ficamos infelizes quando não temos o que queremos. E quando temos, nós temos a sensação de que nunca podemos perdê-lo de forma alguma. Para a nossa cultura, então, é o ter, e não o desejar ter, e não o ansiar por ter, mas é o ter que define a satisfação da pessoa. Eu ter um carro traz satisfação, mas eu desejar ter um carro, não. Isso não encaixa na mente do ser humano. Mas para Jesus é desejar algo. Ou seja, é ter fome e sede. Ter fome e sede é o que lhe torna bem-aventurado, ou é uma marca desta bem-aventurança, desta felicidade. Ter fome e ter sede. Observemos a relação do versículo com o texto. Veja, as bem-aventuranças anteriores nos fazem olhar para dentro de nós. Falência moral, a realidade do pecado que nos faz lamentar, que nos faz chorar e que nos faz ter uma nova atitude para com o próximo, mas sempre olhando para dentro. Agora nós temos uma solução para o problema que está aqui dentro. Jesus está dizendo que estes que se veem falidos moralmente, que estão chorando por causa desta condição e estão sendo movidos a uma nova atitude para com o próximo por causa desta condição, eles precisam ser preenchidos por algo. E a vida cristã, ela não se constitui apenas em você reconhecer-se como pecador, mas em lidar com esta condição de pecado. Não basta você saber que é pecador, você precisa saber como lidar com esse problema. Você precisa saber como resolver este problema. E quando isso está incluído dentro da vida cristã, também não basta saber que você é pecador, você tem que resolver esse problema. Você tem que pedir perdão, se arrepender, enfim. Mas o problema do pecado precisa ser resolvido. E é o que Jesus está dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Observemos, primeiro, em que se consiste esta busca por justiça. E, didaticamente, para entendermos essa busca por justiça, nós precisamos compreender o que deve ser buscado e a que justiça Jesus se refere. Veja, vamos lá. O que deve ser buscado? O texto, é claro, ele diz que o que deve ser buscado é a justiça. Você precisa ter fome e sede de justiça. Ok? Mas perceba as implicações disso, porque isso significa que não convém que tenhamos sede de felicidade, que nos importemos em buscar a felicidade em si mesmo. O texto diz que felizes são os que buscam a justiça. Ele não diz que felizes são os que buscam a felicidade, mas felizes são os que buscam, bem-aventurados são os que buscam a justiça, que estão ansiando, que estão desejando a justiça. A felicidade, portanto, ela é fruto de algo. Ela não é algo em si mesmo, mas ela é fruto de algo. A felicidade, ela pode ser comparada, neste caso, com a extinção da dor. Pense, por exemplo, que você está com um osso quebrado. E esse osso quebrado, naturalmente, causa dor no corpo. Então, você é levado ao hospital e o médico precisa fazer uma cirurgia. E ao fazer essa cirurgia, a dor irá passar, porque a causa da dor é o osso quebrado. Mas se ele virar para você e disser: não, eu vou te passar esses remédios e eu não vou fazer cirurgia. Esses remédios não servem para resolver o problema. Eles só vão apaziguar a dor durante um certo período, até chegar o momento em que você vai ficar viciado nesse remédio e ele já não vai mais resolver para nada. Porque a causa da dor é o osso quebrado. Então, como você retira a dor do corpo? Resolvendo o problema do osso quebrado.
Isso também é semelhante a dores existenciais, a problemas de culpa, peso na alma. Muitos seres humanos buscam um remédio para apaziguar a dor no álcool, no sexo, nas drogas, no vício, em vícios, em trabalho e entretenimento, mas tudo isso só são dipironas. São dipironas mais fortes, dipirona na veia, remédios fortes para lidar com a dor, enfim, mas não resolve o problema. Não resolve o problema, não são cirúrgicos. Então esse texto diz que a felicidade é fruto de algo que se é buscado. E neste caso é a justiça. Logo, isso também significa que não convém que tenhamos sede de alguma bênção ou fome de alguma experiência de êxtase espiritual, esperando que nisto tenhamos ou encontremos a felicidade e a satisfação. Porque o texto diz que é na busca da justiça. Muitos acham que irão sentir-se realizados quando tiverem a bênção X ou a bênção Y. É a cura específica, o concurso específico, o trabalho específico, uma prova específica, vivem em torno disso e Deus só funciona na vida deles em torno disso. Muitos outros vivem na busca de experiências com Deus, imaginando que quando encontrarem ou tiverem a verdadeira experiência como se fosse um êxtase, estarão plenamente satisfeitos. Mas o que Jesus está dizendo é que, como cristãos, precisamos entender que a felicidade e a bênção são coisas que são acrescentadas àqueles que buscam a justiça. Agora observemos a que justiça Jesus se refere. Veja, Jesus não está falando sobre uma retidão geral ou uma moralidade geral que reforme a sociedade. Isto é certo, é bom, mas o Evangelho não se restringe a isso. Quer dizer que não tem a ver primeiramente com justiça social. Jesus não está falando que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, no sentido de que bem-aventurados são os que têm fome e sede de que um dia o racismo acabe ou de que crimes contra a mulher acabe. E não é sobre isso que ele está falando, não é sobre justiça social. Não quer dizer que isso não sejam coisas boas, quer dizer que não é isso que está saindo da boca de Jesus. Segundo, Jesus não está se referindo naturalmente à justificação. Paulo relaciona o termo justiça a um contexto jurídico e tem outros textos no Antigo Testamento, mas você precisa entender, justificação é algo que ocorre na conversão. É uma bênção que se recebe quando se tem fé em Jesus. Justificação não é algo do qual se vive buscando. É algo que se recebe apenas uma vez na conversão. Você é declarado justo e acabou, ponto final. Portanto, não tem a ver com isso. Mas veja, se considerarmos que Jesus está falando, ele não está simplesmente lançando palavras ao vento, ele tem objetivos, então ele está seguindo uma linha com objetivos específicos, e Mateus tem objetivos ao narrar o texto. A única conclusão plausível é de que a justiça que deve ser buscada é aquela referente ao desejo de receber libertação do pecado em todas as suas formas e manifestações. Porque as primeiras conclusões são: eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. É isso aí que o início do texto diz. Versículo 3, 4 e 5, a conclusão é: eu sou pecador, e acabou. Aí o versículo 6 entra com a resposta para o fato de eu ser pecador. Ter fome e sede de justiça significa anelar, então, por ser livre do pecado. Livre do domínio do pecado e do próprio desejo de pecar. Eu preciso ser livre do pecado porque o pecado nos separa de Deus. Ele cria problemas na comunhão com Deus, problemas no relacionamento com Deus. Eu preciso ser livre do domínio do pecado por causa da depravação, por causa da corrupção. E esta depravação e essa corrupção também trazem problema na comunhão com Deus. E eu preciso ser livre do desejo de pecar, porque eu sei como cristão que os olhos de Deus perscrutam o íntimo de meu coração. Antes mesmo que a palavra chegue à boca, ele já conhece toda, porque ele sonda as próprias motivações do coração. Então, ainda que uma atitude seja boa, com motivações ruins, a atitude torna-se errada. E Jesus vê isso, Deus vê isso, o Espírito perscruta isso, logo eu também preciso ser livrado do pecado das motivações.
Então, ter fome e sede de justiça não é outra coisa senão o desejo de ser santo. A busca por justiça é a busca por santidade, e na santidade há felicidade. Na santidade há felicidade, porque é ali que estamos na comunhão perfeita com Deus. É ali que encontramos nossa alegria eterna. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, nesta santificação, temos as delícias da comunhão com Deus. Capítulo 5, versículo 48, Jesus diz: sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Então, é sobre isso que Jesus está falando. Mas agora, segundo, observemos o que significa ter fome e sede de justiça. Em que se consiste ter fome e sede de justiça? E você precisa considerar que Jesus está se referindo a muita fome e a muita sede. Veja, o contexto do qual Jesus está falando, o contexto do qual Mateus escreve, o contexto em que existia aquele Israel naquele período do primeiro século é totalmente diferente do contexto nosso em que vivemos. Então, ele está se referindo a um anseio desesperado por alimento, um anelo profundo por justiça. Salmo 42, versículo 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? É um desejo muito profundo, é um desejo de desespero. Veja, Jesus não vivia em um contexto de fast food. Não funcionava o Israel do mesmo jeito que funciona hoje. Tô com fome, tem banana, tem fruta, tem banana, laranja, melão, tem melancia, tem uva, ou tem um pão no armário, tem biscoito. Se eu não quero jantar, eu faço uma ligação ou entro num aplicativo, em 30, 40 minutos chega um lanche, chega uma pizza, chega churrasquinho. Não funcionava assim naquele período. Era totalmente diferente. Então, entenda o que isso significa na prática. Se eu chegar à conclusão que Jesus está dizendo que está se referindo a ter fome e sede, que para nós significa morrer de fome e estar morrendo de sede, então, veja, quem está morrendo de fome, ele não pega sementes de trigo, planta o trigo, ara a terra, planta o trigo e espera, molha a terra, rega a terra e espera até o trigo crescer para depois ele arrancar o trigo e fazer disso algum tipo de massa para então cozê-la, fazer um bolo, alguma coisa parecida, então comer. Então poder comer. Quem está morrendo de fome, ele clama por comida, ele grita por comida, ele não tem tempo para isso. Quem está morrendo de sede não tem força e não tem tempo, ele não tem tempo para ficar cavando um monte de poço para lá e para cá, um monte de buraco para encontrar água no fundo da terra, para encontrar poço. Ele simplesmente clama, ele simplesmente implora por água. Jesus está ensinando com a ilustração, então, que não podemos atingir a justiça em virtude de nossos esforços. Jesus não está dizendo que você precisa realizar algo, alguma justiça para ser aceito por Deus. É muito mais radical do que isso. É contracultural. Você não pode atingir esse tipo de justiça, mas pode recebê-la. Esta é a beleza da contracultura do reino de Deus, porque a contracultura do evangelho é aquilo que não encaixa na mente humana, porque é graça. Você não pode conquistá-la, mas pode recebê-la. São boas novas. Boas novas de sua fome e de sua sede. Jesus está ensinando sobre graça e não sobre moralismo. Portanto, aqui reside nossa santificação, em que desesperadamente busquemos a Cristo com fé para sermos alimentados continuamente por Ele. Desesperadamente, nós clamemos desesperadamente, como quem está morrendo de fome, como quem está morrendo de sede, como quem está gritando por socorro. Porque Ele é pão e Ele é água. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviastes.
Isto se consiste em ter fome e sede de justiça, que nosso coração está desesperado pelo pão e pela água que Cristo é, que somente Cristo é. E onde encontro este pão e esta água? Certamente na comunhão. Na comunhão com Deus, por meio de sua palavra, que dá testemunho de Jesus, a palavra encarnada. Por meio da comunhão, na comunhão com Deus, por meio da oração. A oração mediante Jesus, que é aquele que intercede por nós diante de Deus. Na comunhão do corpo de Cristo, ouvindo a pregação da palavra e participando dos sacramentos, porque ambos anunciam a Cristo o Evangelho, a Cristo e o Evangelho. E na comunhão do corpo de Cristo com os irmãos, porque nesta comunhão brilha-se o Evangelho, a beleza do Evangelho. Então nós precisamos estar desesperados por isto, desesperados por comunhão. Desesperados por comunhão com Deus e desesperados por comunhão no corpo de Cristo. Porque seja em um ou seja em outro, os dois estão interligados e é ali que recebemos alguma coisa. Ou no caso, é ali que recebemos tudo o que precisamos. Terceiro, observemos como nossa cultura lida com a ideia de busca por justiça. É certo que ela não entende a justiça como um caráter a ser recebido. Mas quando a entende em termos de caráter, de conduta, ela entende isto como algo obtido mediante o conhecimento, bom comportamento, reforma exterior e nada mais. Porém, ela não consegue explicar por que as pessoas cultas continuam fazendo barbaridades. Ela não consegue explicar por que as pessoas não mudam. Mas, enfim, acho que o ponto mais claro da busca por justiça em nossa cultura é que ela está muito vinculada à justiça social. Ela entende que a busca por justiça social é aquilo que traz felicidade, é aquilo que traz a bem-aventurança. Quer dizer que é aquilo que resolve todos os problemas. A busca por justiça social em nossa cultura, ela tem aspectos redentivos. Por pensar assim, a nossa cultura ela tem uma tendência de idolatrar causas da justiça social, que por muitas vezes são boas, na maioria das vezes são boas. Por exemplo, ela idolatra a luta por racismo, contra a violência sexual, contra abusos infantis, contra a corrupção, contra a injustiça jurídica, contra poderosos, contra a pobreza, contra políticos, enfim, contra políticos que estão roubando, corruptos. As causas são boas. O problema é que ela espera que a busca por isso traga uma realização última, uma felicidade, uma bem-aventurança que só pode ser encontrada na busca pela justiça que é Cristo. O problema, então, é que ao idolatrar estas causas, eles acabam sendo levados à injustiça. Nossa cultura valida a injustiça para fins justos. Ou seja, ela entende que os fins justificam os meios. Exemplos. Para a nossa cultura, vale destruir comércios, patrimônios públicos, agredir comerciantes, pessoas que tentam se proteger, ou aqueles que pensam de forma diferente porque estão lutando por alguma causa boa, como racismo, fascismo, direitos humanos e outras coisas parecidas com isso. Também na nossa cultura vale agredir jornalistas e profissionais de imprensa porque estão se opondo a um líder que luta por um país livre. Não sei o que acontece, mas vale tudo nesse país, vale tudo no mundo. Vale tudo se você tem um motivo bom para isso. Vale tudo. Exemplos históricos. Revolução Francesa. Ideais maravilhosos. Igualdade, fraternidade e liberdade. Como acabou a Revolução Francesa? Acabou com guilhotina. O líder inicial da Revolução Francesa, Maximilien Robespierre, também foi guilhotinado. Olha que coisa interessante. E aquela que era para ser a busca por igualdade, fraternidade e liberdade tornou-se o reino do terror. No nazismo, havia uma busca por fazer o bem ao seu povo e ao país. E pelo meio do caminho, esse amor pelo povo e pelo país tornou-se em holocausto e trouxe vergonha à nação, vergonha histórica à nação. No comunismo, queriam lidar com as injustiças sociais, porém trouxeram miséria, fome e tanta morte que países como Polônia e Ucrânia até hoje sentem ódio do comunismo. A busca por justiça,
a fim de encontrar a bem-aventurança em nossa cultura, é permeada de idolatria. E por isso, não conseguem resolver o problema, só criam mais problemas. Mas, sabe, não é apenas isso, não é apenas esta questão, é mais profundo que isto. É porque não reconhecem a Deus e a felicidade como fruto da comunhão pessoal e transformadora com este Deus por meio de Jesus, que nossa cultura rejeita a ideia de que, antes de tudo, a mudança deve acontecer no coração. Ela quer forçar a mudança no mundo. Quer enfiar como se fosse pela goela essa mudança no mundo. Só que este é o tipo de mudança que somente Deus faz. E Deus faz nos corações. Cristianismo, reino de Deus, boas novas, são coisas para o coração. São mensagens para o coração. O cristianismo é uma religião do coração. O que Deus faz, Ele faz primeiramente no coração. E a partir do coração o ser humano é mudado. E a partir do coração a vida dele é mudada. Então a nossa cultura idolatra a busca por justiça social porque, antes de tudo, não consegue entender que todo o problema reside no coração do ser humano. E residindo no coração do ser humano, apenas Deus pode lidar com isso. Apenas o Evangelho pode lidar com isso. É apenas se tivermos a justiça que se encontra em Cristo. No caso, como vimos no ponto anterior, é apenas se o problema do pecado for resolvido. Por fim, observemos o centro desta bem-aventurança. Ou seja, onde está a felicidade? O texto diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqui está a felicidade, na fartura. Eles serão fartos. Então, para receber tal bênção, você precisa aprender a depender plenamente de Deus. Esta é a implicação prática, é uma implicação direta do texto. Se eu preciso ansiar desesperadamente pela justiça que está em Cristo, clamar por ela, como quem está morrendo de fome, como quem está morrendo de sede, naturalmente eu só serei farto desta justiça se eu aprender a depender de Deus. Eu não posso depender de minha oração. Eu não posso depender de minha fé. Eu não posso depender de minha conduta. Eu não posso depender de minha membresia. Eu tenho que depender de Deus. Eu não oro porque dependo de minha oração, eu oro porque dependo de Deus. Então é isso que o texto está dizendo. Ter fome e sede de justiça vai lhe trazer essa fartura porque você não está mais dependendo de si mesmo. Porque você não pode depender de si mesmo. Você está morrendo de fome, está morrendo de sede. Quando reconhecemos então o nosso estado, Deus nos satisfaz. Quer dizer que a fartura do texto é o próprio Jesus, é o próprio Evangelho, é o próprio reino, é a própria bênção de Deus em Cristo Jesus. É Jesus que nos encherá, é Jesus que lhe encherá, é Jesus que lhe satisfará. Quanto mais entender a sua condição de pecado, mais Deus em Cristo lhe será prazeroso, lhe será uma delícia, lhe trará desejos de amores, alegrias profundas, mais Deus lhe trará satisfação. Quanto mais então alimentar-se da justiça concebida por meio da cruz e de sua esperança, mais das delícias dela você irá querer, e mais santo será. E assim, sua felicidade brotará. Essa felicidade também é chamada nas Escrituras de alegria da salvação. É a alegria de ter Cristo, de alimentar-se de Cristo e de entender que, como cantamos, o que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. A verdadeira felicidade está, portanto, na comunhão da mesa do Senhor, onde Ele nos serve de si mesmo para nós. Ele é o banquete que enche o coração de alegria. Sabe? Ele nos serve de si mesmo. Esta é a alegria do cristianismo, é a alegria da comunhão com Deus, de que Deus está nos servindo consigo mesmo, em Cristo Jesus. É a justiça de Cristo, é a retidão de Cristo, é a beleza de Cristo, é a imagem de Cristo que está sendo dada a nós. É disto que somos alimentados, porque o pão e a água é Cristo. É disto que é posto sobre a mesa do sacramento. Pão, que é Cristo, o corpo de Cristo, e sangue, que é
E o vinho, que é o sangue de Cristo, é Cristo que está sendo dado a nós para o benefício de nossa alma, para nos sentirmos satisfeitos nele mesmo. E nisso tudo, estamos sendo aperfeiçoados, estamos sendo moldados, estamos sendo transformados, estamos sendo fartos de uma justiça que não podemos obter por força própria, mas que recebemos enquanto estamos buscando a Deus, dependendo de Deus, anelando por mais de Deus, como a corça suspira pela corrente das águas, assim, ó, por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Eu estou clamando, eu estou gritando, meu coração está se abrindo para receber das delícias do Senhor, delícias que são dadas perpetuamente. O banquete é o próprio Cristo, a fartura é o próprio Cristo, é o próprio Evangelho. Por isso são felizes, porque estão felizes em Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Estas são as boas novas de sua fome, de sua fome e sede. Boas novas de sua fome e sede. Que Deus abençoe. Nós vamos ao Senhor em oração nesse instante.